Oi pessoal, eu sou Miguel Chain, esse aqui é mais um vídeo pro Diário do Culturismo e hoje o assunto é o Ronnie Coleman no Joe Rogan falando sobre drogas. Vamos lá então. Esse vídeo é patrocinado por Pharma, tecnologia e inovação em suplementos. Você encontra todos os produtos Pharma no link aqui na descrição. Corre lá! É isso aí, pessoal. O Ronnie Coleman foi no Joe Rogan. O Joe Rogan, que é o maior podcaster aí, tem o maior programa de podcast atualmente. Para quem não tá sabendo aí, o Joe Rogan assinou um contrato de exclusividade de alguns anos por 100 milhões de dólares para ser exclusivo do Spotify. Então, a partir de setembro desse ano, a gente não tem mais o Joe Rogan aqui no YouTube. Eles vão tirar tudo, jogar tudo pro Spotify. Inclusive, o Spotify fez uma ferramenta só de vídeo exclusivamente pro Joe Rogan continuar mostrando os vídeos do podcast dele lá. Bem interessante. Teve alguns bodybuilders que já foram ali no Joe Rogan, o Dorian já foi, e agora foi a vez do Ronnie Coleman. Sempre legal ver o Ronnie falando, mostrando algumas coisas, contando histórias aí. Ele falou bastante, estão soltando os clipes, estou ouvindo o episódio original inteiro para ver o que mais que a gente pode tirar disso. No episódio de hoje a gente vai falar das drogas. Vamos ver o que o Ronnie Coleman falou sobre isso. What kind of steroids were dudes doing back then? I mean, basic. You got, your tests, D-ball. It's just basic stuff, And back then, because the DA had come in and was trying to find out what we were all doing, they made us do it legally. So, you had to go to the doctor and get all these prescriptions. Once the DEA came in, they was like, what are y'all doing? What are y'all taking? But when you think, like, the DEA, shouldn't you be out there catching people selling meth? Yeah. Why are you going after bodybuilders who are also cops? That seems ridiculous. Because they had kids out there that were taking it and committing suicide. O DEA é um órgão da Polícia Federal Americana e do Departamento de Justiça encarregado na repressão e controle de narcóticos, e naquela época ele começou a atuar também combatendo os esteróides e drogas relacionadas. O garoto ali citado pelo Coleman que cometeu suicídio, ficou muito famoso esse caso, é o Taylor Houghton. Ele se suicidou, ele se enforcou no quarto. Era um adolescente, tinha 14, 15 anos, o pai encontrou ele morto e o pai começou uma extensa campanha. Depois que encontraram o menino morto, encontraram esteroides no quarto dele, o pai encontrou e o pai começou uma cruzada aí muito forte, muito grande contra os esteroides, principalmente contra os esteroides para adolescentes e jovens. Isso aí foi amplamente utilizado pela mídia e amplamente utilizado na campanha para aprovar uma lei de controle dos esteroides pelos congressistas que foram liderados pelo Joe Biden, que já foi vice-presidente americano na época do Barack Obama e hoje é um dos principais concorrentes aí ao cargo de presidente americano. Esse menino foi encontrado morto no comecinho de 2004. Em março de 2004, o DEA apareceu no Arnold Classic, Ohio. Lá, fez uns interrogatórios, pegou uma galera, uns 4 ou 5 atletas lá. Foi um bafafá na época, deu o que falar, mas não virou muita coisa porque eles não tinham ainda leis mais agressivas. Em relação a isso, em outubro de 2004, o Steroid Act foi aprovado no Congresso, aí após alguns meses. Isso aí levou os esteroides à classe 3 de droga, similar à cocaína, por exemplo. Só do cara portar um negócio na rua e for pego pelo guarda, ele vai preso, as penas aumentaram, as sanções aumentaram e começou a ficar um pouco mais problemático. Provavelmente foi a essa época aí que o Coleman se referia nesse trecho da entrevista. So the DEA would come to you and you would just say, hey, here's my prescriptions. Yeah. And they would go, all right. Yeah. Mm-hmm. One time if you didn't have a prescription, they took your stuff. Really? Yeah. So they'd find whatever you had and take it from you. Yeah. Yeah. How did they know where it was? You told them. Oh, okay. Because otherwise they put you in jail. Yeah, and search your house, get a search warrant. So it's like, well, I got this and this and that. Será que o Coleman passou algum aperto em relação a isso, né? Será que os caras foram lá com o mandado e falaram, Coleman, abre aí suas portas, mostra aí sua casa, dá o seu ciclo aí pra gente, dá o seu stack porque a gente vai levar embora isso aí. Alguns bodybuilders foram, eu sei que o Milos foi, ele teve a casa vasculhada aí pela polícia durante algumas oportunidades, algumas vezes se discutia e se cogitava nessa época de 2004,
que o Milos ele era um traficante, que ele vendia esteróides, devido à ligação que ele tinha com laboratórios Balco, que é uma outra história que estava ali também acontecendo. Tinha, enfim, é outro vídeo isso aí, também é uma história muito legal, que mudou muito o rumo aí desse esquema de esteroides, drogas, enfim. Interessante isso aí tudo, né, pelo que ele passou, não sabia disso aí não. Agora o papo começa a ir um pouco pro lado de quanto você tomava, quanto que era muita coisa, muita gente acha que os bodybuilders top tomam muita coisa. Como que era isso aí? E o Coleman fala, não, imagina, era pouco, eu tinha uma genética abençoada, eu era muito bom, não tomava tanta coisa assim, provavelmente tomava menos do que os jogadores de beisebol. E eles comentam sobre os jogadores de beisebol porque era uma galera, era uma turma que estava também sob um escrutínio muito grande da polícia, sob investigações muito grandes, porque tinham saído algumas confissões de jogadores que tinham sido presos e os caras denunciaram todo mundo, foi um grande escândalo na época. Então, durante alguns anos ainda, muito se associou o beisebol a consumo pesado de esteroides. Isso aí também foi futebol americano, mas parece que como eles tinham ali uma estrutura melhor, um lobby melhor, acabou não indo tanto para esse lado, não conseguiram tanta coisa assim. E quem acabou mesmo na boca do povo ali mais mal falado foi o pessoal do beisebol. E o Ronnie Coleman fala sobre isso. Right. I don't have any health problem besides the back. The injuries. The injuries, yeah. My liver, my kidneys, and my heart, it's all good. Did you, while you were doing things, did you get frequent blood tests? And Every 3 to 4 months. I wasn't taking tons of stuff. I probably wasn't taking no more than what those baseball players were taking. Just working out more, Just lifting working more, out, lifting more, and gifted genetically for it. Dorian Yates said basically the same thing. Yeah. It wasn't that he was taking a lot, Yeah. not compared to a lot of Yeah, guys. exactly. Yeah, people think I was taking massive amounts of stuff. If I'd been taking massive amounts of stuff, I don't think I'd still be here. I don't think I'd be as healthy as I am now. Right. E aí, sobre esse lance de ser saudável, realmente, a gente não ouve falar muita coisa do Coleman em relação a isso. Ele afirma que tem todos os exames aí muito bem, que ele sempre se trata, sempre vai ao médico checar isso aí. O Dorian também fala isso, que ele tem a sorte de ser um cara de mais de 50 anos hoje, com exames absolutamente normais, pois eles alegam que tomavam doses menores, que eram doses gerenciáveis e que não fariam tão mal assim no longo prazo. E o Coleman fala que parava aí 3 meses com tudo, de tomar tudo, treinava menos, às vezes nem treinava para poder descansar o corpo, aí dar uma recarga, uma recuperação para o sistema. E o Joe Rogan fica interessado nisso e nesse clipe ele faz uma revelação bombástica, não dá para dizer porque estava natural, mas ele dá uma revelação de como que era a força natural dele. Ouve só e vê se você concorda com isso. Vamos lá então. Now, when you would get off for that 3-month period, would you cycle off of everything? Cold turkey. Cold turkey, Yeah, really? cold turkey. I didn't take anything or nothing. And what did you feel like over those 3 months? Normal. Really? Normal. Didn't bother me a bit. So you got just great genetics, man. Craziest ever. Yeah, I mean, obviously, there's no way you could take all, Cold turkey, I stopped everything. One day, I'd be taking, a bunch of stuff. Next day, nothing. And your body would just feel normal. Body felt normal. Didn't bother me a bit. That's so crazy. Didn't get depressed or nothing, Yeah. Felt normal. That's just genetics. Yeah, I still was strong. Wow. I could still, squat, I could squat, 700-800 naturally. Como eu falei, é um assunto polêmico, muita gente duvida disso, muita gente, é impressionante. Eu acho que é aquela história. Essa geração atual de 10, 12 anos para cá foi tão acostumada a crescer tomando, a crescer, a começar já a treinar e começar a fazer ciclos, começar a usar esteroides, que eles não acreditam muito no que pode ser feito naturalmente. Eles não têm conhecimento e não têm a vivência, a experiência de saber onde o corpo deles pode chegar e onde o corpo das pessoas pode chegar, na verdade, sem utilizar muita coisa. Ficou muito banalizado os de esteroides hoje. Faz parte do esporte? Faz. Precisa disso por esporte? Não dá para negar, é inquestionável que sim. Mas existe um abuso também? Existe um abuso, principalmente dos mais jovens, então não se vê isso aí. Muita gente duvida cegamente que o Coleman, quando ele competia com 100 quilos seco, 95 quilos secos, que não é nada absurdo, eu competi natural com 83 quilos seco,
natural, eu, sem genética nenhuma. Como que um cara com uma genética absurda não poderia competir com 10 a 12 quilos a mais aí? Não vejo uma coisa impossível acontecer, não. E partindo do pressuposto que ele era realmente natural, a próxima pergunta é: quando você começou a tomar? Como que começou? Quem que te mostrou esse mundo? Quem que te mostrou o caminho? E aí ele começa a abrir o jogo um pouco mais. E esse aqui é o trecho do vídeo mais interessante que eu achei até agora. Vamos ver aí o que ele fala. Yeah. I didn't start taking anything until I was 30. Really? Yeah. Remember, I was drug free for a long time, and I What- did everything naturally for a long time because I was, like I said, gifted. Right. Yeah. What inspired you? What made you decide when you were 30 that you had to do something? I got tired of getting my ass kicked. In competitions? Yeah. Yeah. Uh-huh. The highest I would place was like third or something, you know. Mm-hmm. And after a while, you know, you competitive. You shit. You the other guys got a competitive advantage on you. Mm-hmm. So let's make this thing equal. Is this something somebody suggested to you? Yeah. Yeah. So people in the gym, like, hey, Ronnie. No, one of the competitors Mm-hmm. suggested that to me. Oh. Guy by the name of Flex Wheeler, Oh, my okay. best friend in the world. That guy was fucking huge. Huge. And he taught me everything I know. Did he really? Yeah. Mm-hmm. He also got me the best nutritionist ever. That's how I won my first Olympia. So, O Ronnie Coleman nasceu em 1964, então quando ele tinha 30 anos foi em 1994, e isso bate com a postagem que ele fez no Instagram há algum tempo atrás, faz um bom tempo na verdade, contando um pouco melhor essa história. Vamos ver essa postagem. Olha só, aqui está a postagem do Coleman com o Flex Wheeler. Alguém pode adivinhar de que ano é essa foto? Esse é um fato que pouca gente conhece, eu acho que é uma hora boa para eu compartilhar com meus seguidores. Eu vou compartilhar dois fatos, na verdade. O fato número 1 é o seguinte, que eu e o Flex éramos competidores fortes, tinha uma rivalidade muito grande entre eles. E o fato número 2, que ninguém sabe, e isso, olha só, pessoal, vou reforçar, foi postado 11 de novembro de 2014. O fato número 2 que ninguém sabe, na verdade, eu compartilhei em alguns seminários já, é o fato de que o Flex Wheeler é parcialmente responsável por eu ter me tornado Mr. Olímpia. Uma das razões é a informação que ele compartilhou comigo 2 anos depois de eu ter me tornado um bodybuilder profissional. Num dia frio e tranquilo de abril de 94, a gente estava num tour pela França e Alemanha. O Flex tinha acabado de vencer o Arnold Classic e ele aí foi e venceu esses 2 shows muito facilmente. Nessa época eu era um bodybuilder verdadeiramente drug free. E nesse dia em particular eu estava já cansado de perder e fui pro quarto do Flex perguntar exatamente o que ele fazia para ganhar esses shows com tanta facilidade. Aí o Flex compartilhou tudo comigo, como ele preparava para os shows, e quando eu voltei para casa eu levei esse conselho do Flex aí palavra por palavra e venci o meu próximo show. Então, quer dizer, meio que bate ali o negócio, né? Em 94, ele estava cansado de perder, conversou com o Flex e o Flex contou tudo para ele. Falou, meu amigo, você vai fazer isso aqui, vem cá comigo. E compartilhou o segredo. A partir daí ele deixou de ser um bodybuilder natural, a evolução foi muito grande em pouco tempo. Em 96 ele já estava ficando em 6º lugar no Mr. Olímpia, começando a aparecer muito mais. Em 98 ele venceria o Mr. Olímpia e o resto é história. Tem mais coisa saindo, ele falou das cirurgias dele, tem muita coisa para acontecer para ele falar ainda ali. Vamos ver se ele falou algo de bombástico, algo mais polêmico para a gente poder fazer vídeo. Então eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e se não é inscrito no canal ainda, se inscreva porque tem muito vídeo legal para chegar para você nos próximos dias. Eu sou Miguel Chain, vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Valeu!